Boa madrugada de bênçãos e vitórias para você. No dia que se chama hoje, Deus manda te dizer que todo jugo, toda a barreira está sendo quebrada hoje. Deus está preparando grandes coisas para realizar na tua vida. Barreiras, jugos e impedimentos estão sendo desfeitos nesta manhã. Uma grande vitória está indo na tua direção. É tempo de vencer e conquistar todas as promessas de Deus na sua vida. Hoje eu quero falar sobre a unção de Deus que despedaça todo jugo, todo impedimento, todas as barreiras. E esta unção de Deus, este poder divino, está repousando sobre a tua vida. Será muito forte o que Deus vai falar contigo. E eu quero cumprimentar a todos a paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos a Deus nesse instante. Bom dia, Espírito Santo, na tua presença que estamos mais uma vez. Espírito Santo da verdade, queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida na tua presença. Que esta manhã que se inicia, esta manhã que começa, este novo dia que se inicia, nós consagramos a Ti e te pedimos, abençoa este dia com muita saúde, com muita paz, com muitas bênçãos, com muitas vitórias, que a Tua luz venha brilhar sobre nós. No nome de Jesus, ó Senhor, nós te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, e todos digam comigo, amém. Amém e graças a Deus. Por gentileza, digita esta frase aqui nos comentários, só para confirmar a oração da manhã de hoje. Digita esta frase: Deus é fiel. Deus é fiel. O inimigo, ele não suporta a fidelidade de Deus. O adversário não aguenta o poder da fidelidade do nosso Deus para conosco. O nosso Deus é fiel ontem, hoje e para todo sempre. E é por causa da fidelidade de Deus que nós estamos aqui, vencendo dia após dia, porque nós somos mais do que vencedores. Eu pedi a Deus uma palavra e Deus me deu uma palavra muito poderosa, uma revelação divina, uma revelação de Deus para a sua vida. E eu quero te explicar o que Deus passou para mim, e Deus vai falar de forma muito clara, objetiva e profunda em nossos corações. Vamos ler a palavra? Eu vou colocar aqui na tela o versículo da manhã de hoje. Isaías, capítulo 10, verso 27. Nos diz assim a santa palavra de Deus: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Repete comigo esta frase: e o jugo será despedaçado por causa da unção. Mais uma vez, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu vou explicar para você o que significa este versículo que Deus nos entregou nesta manhã. Deus, ele falou comigo que ele está quebrando todo jugo. Deus me deu esta revelação para esta manhã
E nesta revelação que Deus me entregou, Deus ele disse a mim que todo jugo está sendo quebrado para a glória do nome dele. Deus ministrou fortemente na minha alma esta palavra. E eu preciso entregar o que Deus passou para mim. Entregar para o seu coração. Em primeiro lugar, é necessário eu explicar para vocês o que significa jugo, o que significa unção, o que significa esse texto. O povo de Israel sempre sofreu muitas perseguições. Mas Deus está falando para o povo eleito, o povo escolhido, que também somos nós, porque nós somos o povo de Deus. Deus está falando na sua santa palavra que ele vai quebrar toda a opressão. Para compreendermos ainda mais, o jugo era uma peça de madeira que colocava no boi para arar a terra. Pegava 2 bois, colocava o jugo no boi e o boi ia caminhando e esse jugo ia arando a terra. Tinha uma ferramenta que ia arando a terra. Assim era utilizado o jugo. Então o jugo era um peso, um fardo. O jugo era uma espécie de opressão para o boi, que iria ter que caminhar muito para arar a terra. Então o jugo simboliza a opressão. O jugo simboliza os problemas da vida. Todo problema, toda opressão, toda luta, toda dificuldade é o jugo. Então, quando a Bíblia fala sobre jugo, a Bíblia está falando sobre os problemas da vida, o peso da vida, as opressões da vida, as dificuldades da vida. E nesse texto e nesse contexto que nós lemos agora, de Isaías capítulo 10, Deus está falando para o seu povo justamente sobre isso, que ele vai quebrar a opressão, ele vai quebrar o problema, ele vai desfazer aquilo que aflige o povo dele. Então perceba que Deus está dizendo em Isaías capítulo 10, verso 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. Olha só que revelação. Você já observou que quando nós estamos passando dificuldades, estamos carregando uma carga espiritual? Os problemas da vida, as dificuldades da vida, é uma carga espiritual que levamos em nosso ombro. E isso cansa, isso pesa. Você já passou por isso? Você já se sentiu cansada? Se sentiu cansado por causa dos problemas da vida? É tanto problema para resolver, é tanta coisa na saúde, na família, enfim, são tantas dificuldades que você sente aquele cansaço que vem nos ombros, aquele cansaço que vem nas costas, aquele cansaço que vem nos braços, que vem nas pernas, que vem sobre o peito, aquele cansaço, às vezes até uma falta de ar, uma ansiedade, uma preocupação que não passa, uma tristeza que não desaparece. Tudo isso acontece por causa do jugo. Um jugo espiritual. Então os problemas da vida, as dificuldades da vida, as coisas contrárias que acontecem é o jugo. Mas só que Deus está falando para mim e para você que ele vai quebrar todo jugo. Ou seja, toda opressão, toda carga, todo bloqueio vai ser quebrado no nome de Jesus. E Deus falou comigo e eu estou falando para você nesta manhã. O jugo vai ser quebrado pelo poder de Deus. Deus está tornando você uma mulher mais forte. Deus está tornando você um homem mais forte. Você já ouviu aquele ditado que diz: aquilo que não te mata te torna mais forte? Aquilo que não te destrói te torna mais forte?
Assim são as batalhas da vida. As batalhas da vida não vêm para destruir as nossas vidas. As batalhas da vida vêm para nos tornar mais forte. Hoje você é uma mulher mais forte. Hoje você é um homem mais forte e vai se tornar cada dia mais e mais forte na presença de Deus. Porque Deus está quebrando hoje, nesse dia que se chama hoje, Deus está enviando o poder dele e está quebrando toda barreira, todo jugo, todo obstáculo, toda opressão, todo ataque e toda seta do maligno está sendo desfeita nesta manhã, todo o mal. O jugo está sendo quebrado. O texto diz, e acontecerá naquele dia. Ou seja, existe um dia certo para que o milagre aconteça. E Deus manda te dizer que a sua vitória está na agenda de Deus. A sua vitória está na agenda de Deus. E no dia que se chama hoje, Deus está confirmando esta palavra no teu coração. Deus está confirmando esta palavra no teu coração e Ele está quebrando o jugo e tirando toda a carga e te dando alívio, alívio e alívio para a tua alma. Todo o cansaço espiritual Deus está removendo. Todas as barreiras no caminho Deus está removendo. Deus está falando muito sobre isso e Ele está confirmando mais uma vez: estou quebrando o obstáculo. O obstáculo que tenta impedir a sua bênção, o obstáculo que tenta impedir a sua vitória, nesta manhã, Deus manda te dizer que Ele está quebrando pelo poder da unção de Deus sobre a tua vida. E a palavra de Deus nos confirma isso, Isaías 10, 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. Deus está falando que vai tirar toda a carga do seu ombro. Toda a carga que está sobre o seu ombro, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: Deus vai tirar toda a carga. Deixa eu perguntar para você, qual é a carga que você está sentindo? A carga que eu digo, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema na saúde, às vezes é um problema na vida de um familiar. Cada um tem uma carga diferente. Existem pessoas que a carga desta pessoa é na saúde, ela precisa de cura. Existem pessoas que a carga na vida desta pessoa, o jugo que está pesando na vida dela, é na saúde de um familiar, é um problema dentro da família. Existem pessoas que o jugo, que a carga, que a opressão, que a dificuldade que está sobre ela é na área financeira, contas para pagar que não consegue pagar. Paga uma conta, já aparece outra e a pessoa fica dizendo: meu Deus, o que eu faço? Traz a providência. Existem pessoas que o jugo, a carga espiritual e física é na área sentimental. O casamento em crise, o casamento à beira de um divórcio, o casamento em conflito, em brigas constantes, o amor se esfriando no casamento, situação difícil no casamento, ou seja, uma carga espiritual essa pessoa está carregando. Essa pessoa está carregando uma carga espiritual no casamento, por isso que o casamento não consegue ser feliz, por isso que o casamento não consegue ir para frente. Existem pessoas que estão carregando uma carga com os filhos afastados de Deus, ou os filhos passando problemas, os filhos passando dificuldades, e ela, como mãe, e ele, como pai, está orando, pedindo a Deus a libertação, pedindo a Deus que abençoe os filhos dela, os filhos dele. Uma carga espiritual que precisa ser resolvida, esse problema espiritual. Então, cada pessoa às vezes carrega uma carga diferente, uma carga, um peso espiritual. Uns na área financeira, outros na saúde, outros na família.
Mas Deus te trouxe aqui. Se você está sentindo uma opressão, uma dificuldade, um problema que não passa, se você está sentindo uma carga espiritual, um peso espiritual, uma batalha espiritual, Deus manda te dizer nesta manhã que esta carga Deus está tirando dos teus ombros. Existem pessoas que entrou nesta oração, que você tem se sentido muito cansada, e esse cansaço é um cansaço espiritual, das batalhas espirituais que você tem travado. E Deus diz ao meu coração para dizer ao seu coração que todas as cargas e todo o peso Deus está removendo de cima dos seus ombros. Existem pessoas que os ombros espirituais estão fragilizados por causa dos pesos da vida, por causa das cargas da vida. Mas olha só o que a palavra de Deus está dizendo em Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia, ou seja, tem um dia marcado para esta vitória. Deus está falando, tem um dia marcado, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. E esse dia se chama hoje. Esse dia se chama hoje. Deus está tirando hoje esta carga de cima dos seus ombros e está te dando alívio para você continuar caminhando na presença de Deus. Deus está aliviando a alma de muitas pessoas nesta manhã. Deus me mostrou que existem muitas pessoas que andavam com a alma muito angustiada por causa dos problemas da vida dos quais você pensava, será que eu vou conseguir resolver? E Deus te traz aqui nesta manhã para ter um particular contigo. E neste particular, nesta manhã, Deus está falando, filha, filho, eu estou removendo a carga. Eu estou removendo o jugo, eu estou despedaçando todo o impedimento, toda barreira para te dar a vitória exclusiva e especial na tua vida, na área a qual mais te preocupa. Deus está trazendo soluções. Toma posse desta palavra e o texto diz assim, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Pastor Bruno, o que significa unção? Unção. Tem algumas traduções que está escrito gordura. Tem algumas traduções que está escrito gordura, mas essa gordura se trata justamente da unção que traz força. Ou seja, essa gordura, em outras traduções, está escrito gordura. Essa gordura significa a força que Deus está dando para o povo de Deus para vencer todo jugo. Então, se você lê na sua Bíblia, porque a Bíblia tem várias traduções. Então, nessa tradução que eu estou lendo, está escrito que o jugo vai ser despedaçado por causa da unção. Mas possa ser que você pegue outra Bíblia com a tradução diferente da minha, e você encontre a palavra gordura, que tem praticamente o mesmo significado. Essa gordura significa força de Deus. Então essa força de Deus, essa unção de Deus, quebra o jugo, quebra a opressão, quebra aquilo que está impedindo a vitória daquela pessoa. Porque existem vitórias, existem bênçãos que Deus já derramou, mas existe uma barreira que precisa ser quebrada. E essa barreira é o jugo. Essa barreira é a carga. Mas Deus está falando nesta manhã que Ele está tirando a carga, que Ele está despedaçando o jugo por causa da unção. Esta é a unção que despedaça o jugo. Falando um pouco mais sobre unção, a unção é uma capacitação divina que nos dá força para vencer o jugo, as cargas, as opressões e as dificuldades da vida. Por isso que algumas traduções
A palavra unção está escrito gordura, porque essa palavra gordura significa força. Ou seja, Deus está dando força, dando raiz, dando nervos, para termos mais força espiritual, para quebrarmos a resistência das trevas. Deus está tornando você uma mulher mais forte. Deus está tornando você um homem mais forte na presença dele. E esta força vem do poder de Deus, vem da unção de Deus que te capacita para vencer. Diz assim comigo: eu sou forte em Deus. Diz mais uma vez: eu sou forte em Deus, porque a unção de Deus está sobre mim. Você poderia repetir comigo esta frase? Aonde você estiver, repete comigo esta frase: eu sou forte em Deus, porque a unção de Deus está sobre mim. Você é forte em Deus, porque a unção de Deus está sobre ti. E esta unção, que é o poder de Deus que nos capacita, está quebrando todo jugo, abrindo as portas da salvação, trazendo curas, libertação, prosperidade, saúde, paz, bênçãos e vitórias para a sua vida nesta manhã. Deus manda dizer para o seu coração: Ele está derramando uma grande unção, um grande poder sobre a tua vida, te revestindo da graça divina para vencer os obstáculos da vida. Receba da parte de Deus a unção que despedaça todo jugo no nome de Jesus. E para nós concluirmos esta mensagem, eu leio mais uma vez Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Deus está tirando carga dos ombros seus nesta manhã. E o texto diz mais: e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Sabe o que isso significa? Deus está despedaçando os problemas. Deus está despedaçando as dificuldades. Deus está despedaçando as angústias, a solidão, a tristeza. Deus está despedaçando o mal. Deus está despedaçando as obras malignas. Nesta manhã, Deus está enviando anjos de guerra na tua casa, com espada de fogo na mão. E estes anjos estão cortando os laços do inimigo. Deus está despedaçando nesta manhã todo bloqueio, toda barreira e te dando a vitória, porque Deus é conosco e Ele garante a bênção nas nossas vidas. A unção que despedaça o jugo está sobre nós. Todo fardo, todo cansaço, Deus está tirando de cima dos teus ombros. Você, a partir de hoje, você vai andar leve. A partir de hoje, você vai sentir uma leveza. Você vai sentir um alívio na tua alma inexplicável. Depois desta oração que a gente fizer aqui agora, você vai sentir um alívio tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você vai se sentir flutuando na presença de Deus. Você crê nisso? Nós vamos fazer uma oração. E nesta oração, é a oração que despedaça o jugo. Nós vamos fazer a oração que despedaça o jugo. A oração que despedaça todos os problemas, todas as dificuldades, todos os cansaços espirituais. E Deus está quebrando o jugo e abrindo portas de vitória para a sua vida. Amém? Então, vamos fazer esta oração. E depois da oração você vai se sentir leve. Você vai se sentir aliviada e aliviado, porque Deus vai te visitar nesta manhã com a unção sobrenatural, a unção de Isaías capítulo 10, verso 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada, e esse dia se chama hoje, será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço,
e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção que te dá força, a unção que te capacita, a unção que é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Antes de orar, eu vou colocar aqui na tela também o número da conta da nossa igreja. Envie a sua oferta para Deus e que Deus multiplique 1000 vezes mais na tua vida, na tua casa, de forma sobrenatural. Vamos orar nesse momento? Coloca o teu nome e família aqui nos comentários e oremos. Deus Todo-Poderoso, na tua presença aqui estamos nesta manhã de vitória. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã de consagração. E estamos fazendo a oração que quebra o jugo, a oração que despedaça o jugo, que remove as cargas, que traz alívio para a alma. Jesus, que todas as dores, que todo cansaço espiritual, que toda enxaqueca, que toda dor de cabeça, que toda inflamação, que todo nódulo, que todo caroço, que toda enfermidade seja repreendido no nome de Jesus, seja qual for a doença. Pelo poder do nome de Jesus, desapareça toda doença, desapareça toda enfermidade. Visita os rins, visita o fígado, visita o estômago, visita, Senhor Deus, cada órgão do corpo, trazendo a saúde. E que a unção que despedaça o jugo venha sobre esta família, venha sobre esta casa, trazendo a cura, trazendo a restauração da saúde. Deus, eu apresento também a vida financeira, que a unção que despedaça o jugo venha abençoar financeiramente, venha prosperar, abre portas que estão fechadas, prospera o teu povo. Aqueles que trabalham com vendas, multiplica as vendas. Aqueles que têm uma loja, uma empresa, multiplica e abençoa e prospera. Jesus, eu te peço, faz o milagre, realiza o impossível, concede a vitória para o teu povo, abre as portas, abre as janelas dos céus e derrama das chuvas das tuas bênçãos. Deus, que toda a carga, que todo peso venha sair agora, sair dos ombros desta mulher, dos ombros deste homem. As tuas ovelhas que me escutam neste momento, ó Senhor, tira todo o peso, tira agora, Senhor, no nome de Jesus, sopra o teu vento e remove, retira todo o cansaço, todos os problemas, todas as dificuldades. Traz o alívio para a alma, traz o alívio para o coração, tira toda a carga, tira, Senhor Deus, os problemas da cabeça, da mente e tranquiliza este coração. No nome de Jesus, ó Senhor, eu oro, eu te peço, eu te suplico, ó querido Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, a unção que despedaça o jugo, venha sobre a vida desta mulher e deste homem, e que todo o peso espiritual, que toda a carga espiritual venha ser removida, e que o Senhor traga o alívio para a alma, a paz para o espírito, a saúde para o corpo e a vitória para a vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus, nós oramos, te pedimos, para a glória do teu nome, Senhor. Sopra, ó Pai amado, uma brisa suave. Sopra uma brisa suave agora no coração desta mulher e deste homem, trazendo o alívio, trazendo a graça, e que todo peso venha sair dos ombros dela, venha sair dos ombros dele, e que ele, que ela venha se sentir leve como a pena, venha se sentir leve como o vento, no nome de Jesus, e que toda a opressão das trevas
caia por terra no nome de Jesus e que o alívio do Santo Espírito de Deus venha inundar os corações, trazendo a paz, a bênção e a vitória que nós tomamos posse nesta manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Respira fundo, solta o ar devagar e diz assim comigo: eu recebo o alívio de Deus na minha alma. Respira fundo, solta o ar devagar e diz comigo: eu recebo o alívio de Deus na minha alma, no meu coração. Amém? Tá se sentindo melhor? Tá se sentindo mais aliviado? Tá se sentindo mais aliviada? Sentindo leve como a brisa do vento? Nesta manhã, Deus quebrou vários jugos de impedimento. Existem pessoas que Deus quebrou o jugo de impedimento na vida financeira. Muitas coisas vão começar a destravar e muitas vitórias vão começar a chegar na tua vida na área financeira. Da mesma forma, na área sentimental, na área emocional, na área familiar e principalmente na área espiritual. Receba de Deus no nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e família. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Um grande abraço no seu coração. Eu te amo no amor de Cristo Jesus e juntos somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Estamos juntos nesta batalha de oração e eu estou orando por você para que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Tenha um bom dia na presença do Senhor, um dia de muita paz e de muitas bênçãos. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe sempre.